Hoje eu vou começar o Poder RS de um jeito diferente. Olha, se você ainda não leu o livro A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, talvez seja porque está cansado demais para isso. E é exatamente aí que o coreano alemão acerta na jugular. Ele diz que a gente virou uma sociedade que não é mais oprimida por um não pode, mas seduzida por um você consegue, você é capaz, você é ilimitado. E esse sim infinito está detonando a nossa saúde mental. Antes, a figura clássica era o trabalhador explorado pelo patrão. Agora, o algoz mora no espelho. Não é mais o chefe gritando, é a voz interna do seja produtivo, acorde às 5 horas da manhã e tome banho gelado, monetize o seu hobby, vire sua melhor versão. A gente saiu da exploração do outro para a autoexploração. E o truque é perverso. Quando dá errado, a culpa é sempre sua. Faltou foco, faltou disciplina, faltou mindset. Han fala do sujeito de desempenho. Não somos mais sujeitos obedientes, somos empreendedores de nós mesmos. A vida virou uma startup em beta eterno. Tudo é projeto, corpo, carreira, relacionamento, Instagram. A gente não vive, a gente gerencia. É o KPI de felicidade, a meta de passos, o OKR de produtividade e, claro, ninguém desliga. O resultado? Burnout, depressão, ansiedade, gente exausta com a sensação de estar sempre devendo, mesmo depois de entregar tudo. O mais cruel é que isso vem embrulhado em papel celofane motivacional. É o coach gritando, vai que dá. É o LinkedIn vendendo alta performance. É o mantra do palestrante dos diversos summits que temos por aí. Han acusa exatamente essa positividade tóxica, o excesso de energia, gratidão, protagonismo que não admite fracasso, pausa ou fragilidade. Ninguém pode só estar triste. É preciso transformar a tristeza em oportunidade de crescimento. E aí entra o digital como combustível. Notificação não é só mais o barulhinho de celular, é coleira eletrônica. A gente virou empreendedor / trabalhador 24/7. Sempre online, sempre disponível, sempre alcançável. A fronteira entre trabalho e vida pessoal virou um mito urbano. Você sai do expediente, mas o expediente não sai de você. O que Han propõe não é uma revolução romântica, mas algo bem mais subversivo para esse nosso tempo. O direito ao tédio, ao silêncio, ao ócio. Lembra disso? Ficar sem fazer nada. Não recarregar baterias e produzir mais depois, mas para simplesmente existir, pensar sem postar, sentir sem justificar, viver sem transformar tudo em conteúdo. A Sociedade do Cansaço é aquele livro curto, mas que dá um longo tapa conceitual na nossa cara. Ele desmonta o discurso meritocrático de que basta querer. Não, não basta querer. É mais complexo do que isso. Tem estrutura, tem sistema, tem lógica econômica empurrando a gente para o abismo do esgotamento. Enquanto a gente achar que tudo é só questão de esforço, a máquina agradece, porque cansaço isolado não faz greve. Em resumo, Han está dizendo que o mundo não precisa de mais produtividade, precisa de mais limite. Não é sobre fazer mais em menos tempo, é sobre ter coragem de dizer não, hoje não, não vou responder agora, não vou estar disponível. Nesse sistema em que todo mundo quer fazer acontecer, o verdadeiro ato revolucionário pode ser justamente ousar não fazer
e dormir sem culpa. Pois bem, meus caros, esse é o nosso assunto de hoje, saúde mental, e para isso eu convoquei a psicóloga Clarissa Dias, que é pós-graduanda em neurociências. O Poder RS tem o apoio de Grampal, consórcio da Associação dos Municípios da Região Metropolitana da Grande Porto Alegre, reconstruindo cidades, retomando vidas. BRDE, crédito para inovar e desenvolver. OAB-RS, em defesa da advocacia e da cidadania. União Destilaria, os melhores uísques do Brasil, com origem da Serra Gaúcha. Gin Rocks, o gin nacional mais vendido do Brasil. Vinhos do Mundo, mais de 1.000 rótulos para abastecer a sua adega. EasyGen, ganhe até 20% de desconto na sua conta de luz, sem fazer nenhum investimento. Chavin, o melhor restaurante peruano de Porto Alegre. Bom, Clarissa, bem-vinda então ao novo Poder RS, agora no streaming, no Spotify, no YouTube. Tu já esteve comigo, né, na fase na televisão aberta, na TV fechada também, no Multi RS, mas agora aqui é nova fase, então bem-vinda novamente pela primeira vez aqui no streaming. Obrigada, Orestes. É um prazer estar aqui conversando contigo mais uma vez. Esse é um assunto que eu gosto muito, né? Tudo que envolve a mente humana, o nosso comportamento, e tu é uma especialista. Até quero te provocar para mais adiante a gente ter assim uma rotina, né? Pelo menos uma vez por mês, trazer convidadas também, convidados, Claro. para falar desse assunto, né? Porque Hum, tu atua muito na psicologia aliada à carreira, ao empreendedorismo, né? Atua muito com empresários, com empreendedores. Então, perfeito. esse é o foco do Poder RS de hoje, mas vamos começar pelo início, né? Pelo meu texto de abertura. Não é sempre que eu faço, foi quase um editorial, mas foi justamente para provocar. A gente está vivendo um momento de superexposição e parece que tudo que a gente faz na vida privada e profissional tem que virar conteúdo. E isso está gerando uma série de consequências, né? Para as empresas, para a nossa vida pessoal e profissional. Queria que tu falasse e analisasse um pouco esse momento que a gente está vivendo. Tá ótimo, Orestes. Eu acho que a gente precisa filtrar o que que é uma expectativa externa e o que que é uma necessidade nossa interna. Eu acho que são dois cenários, né? Se a gente vai nessa linha da massa de que tem que fazer, a gente tem que fazer um monte de coisa, Uhum. né? E que não dá conta, as 24 horas do dia a gente não consegue. A lista de metas, a gente vai acabar sempre o dia com ela inacabada, ou se sentindo incompetente ou incapaz, né? E obviamente isso a longo prazo não é saudável para ninguém, né? O que eu acho que a gente precisa fortalecer é o filtro disso tudo. Eu mesma em minhas redes sociais tenho sido um pouco mais seletiva, já estive numa época um pouco mais, acelerada em termos de criar conteúdo, de me cobrar inclusive, de ter uma agenda de conteúdo, de ter interação, de ter isso, ter aquilo, aí tu mescla interação com vídeo, que daqui a pouco tu traz uma fase de efeito, né, tu te cobra para criar tudo aquilo, né, porque tem que estar conectado obviamente com aquilo que tu faz, porque a rede social ela é um cartão de visita, Uhum. então, ela pode ser pensada de uma forma mais estratégica, e obviamente muitas pessoas utilizam desse canal para os seus trabalhos, para suas vidas profissionais, né, ou, até mesmo nas questões de vida pessoal. Então, eu acho que a gente tem que sentir o que que é uma expectativa externa, né, e que essa voz que fica falando que a gente tem que fazer alguma coisa, e o que que de fato, é um desejo nosso, né. Ou será que eu uso minha rede social para o meu profissional e eu preciso filtrar um pouquinho algumas questões que eu coloco ali, né, demanda um penso um pouco maior do que simplesmente ter que fazer Uhum. e entrar nesse mood aí que eu não nem sei mais por que que eu tô postando isso, Uhum. né, mas eu tô porque, né, tem que estar ativo. Porque dizem para nós que tudo é conteúdo, né, inclusive a vida pessoal. As redes Uhum. sociais nasceram para isso, para inclusive para a gente ter relações sociais online, né, por isso que elas são redes sociais. E começaram muito das pessoas colocando imagens e fotos do seu dia a dia do ponto de vista privado. Sim. Rapidamente elas se tornaram profissionais. E agora a gente até e depois se misturaram. Agora a gente até tem uma diferenciação, tu tem lá um LinkedIn,
né, onde quem quer atuar de uma forma mais profissional, falar o que está fazendo no trabalho, tem uma rede específica para isso. E claro que eu estou falando das redes mais acessadas aqui, porque a gente tem uma série de outras que nós nem frequentamos, né? Que o meu filho Pietro, lá de 15 anos, ele que sabe dessas redes, e essa gurizada está inclusive fugindo dessas redes mainstream, né? Instagram, Facebook, YouTube e LinkedIn. Mas como o nosso público aqui é 25 mais e está tratando muito, né, querendo informações sobre a sua vida profissional, hoje tem essa separação de redes. Quem quer expor a sua vida profissional, ficar colocando o seu currículo, o que está fazendo, tem o LinkedIn para isso. Mas tem uma cobrança de fora dos coaches, e nada contra os coaches, eu também sou coach, de que a gente tem que colocar isso em todas as redes, no máximo de plataformas possível. E tem uma cobrança interna nisso, é o que tu falou, a gente faz uma lista de afazeres durante o dia e, Uhum. não raro, no final do dia e da noite, a gente vai dormir com uma sensação: "Poxa, eu não entreguei para mim mesmo um monte de coisa". Não terminei. Não terminei. E aí, o que esse livro traz muito desse coreano alemão, né, desse asiático alemão que está dizendo: "Não, viva mais a tua vida, desligue um pouco da cobrança dos outros", Hum. é falar o seguinte: agora a gente tem uma arma apontada na nossa cabeça. Antes era o patrão, o dono da empresa que ficava nos exigindo trabalho, né, ou uma produtividade. Agora não. Agora somos nós nos olhando no espelho e dizendo que temos que produzir cada vez mais. Onde é que isso vai parar? Vai parar onde a gente já está, no burnout das empresas? Existe uma frase da filosofia que é antiga, mas que eu acho que se aplica, para esse caso também, que diz que o inimigo está dentro da gente, né, É. Orestes. Então, por que que a gente vai dar voz, né? Por que que a gente vai dar voz? Acho que no final das contas a gente fala muito sobre autoconhecimento, a gente cai no autoconhecimento. Uhum. E para que a gente possa estabelecer limites, né, e esse texto fala muito de cansaço, né, e a gente pode linkar, enfim, com um aumento de crise de burnout pós-pandemia e que obviamente cresceram em 100%, né. Hoje em dia, em termos de ranking mundial, o Brasil está em segundo lugar. Então a Nossa. gente, de fato, existe uma questão importante de saúde mental e que tem vários vieses, mas o autoconhecimento, ele nos ajuda a estabelecer limites, né, a poder reconhecer quando eu estou indo além da minha capacidade, né. E, bom, como é que eu traduzo isso em limites claros, em bons combinados, seja em qualquer contexto que a gente está falando aqui, seja contexto de trabalho, com um chefe, com liderança, com sócio, né, seja com uma relação pessoal, uma relação familiar, né. E claro que a gente tem que olhar por diversos ângulos esse aspecto. Eu sempre digo que tem a questão do indivíduo, ou seja, que vai trabalhar o seu autoconhecimento, e entender qual é o seu limite, né, e limite não é fraqueza. Acho importante a gente quebrar esse tabu, reconhecer sombras, reconhecer limites, é necessário para um amadurecimento, que a gente chama de até de maturidade executiva dentro das empresas, ter clareza disso tudo. Depois a gente olha para um cenário de contexto, então, ok, o indivíduo já se analisou, já se entendeu, né, já entendeu ali suas limitações, onde é que ele faz bons combinados, vamos analisar se o contexto está tóxico, né, a gente tem uma cultura tóxica, a gente tem um contexto que permite a toxicidade, que permite um ambiente mais agressivo, menos humano, que não considera as necessidades humanas, né, que atropela, que vem com expectativas, muito além da capacidade, por exemplo, ou que traz, qualidade de relações, né, onde há muita exposição, humilhação, agressividade, enfim, acho que tem uma série de questões que tem que se analisar no contexto, Uhum. né, ou se é uma questão de um conflito tóxico mais com nome e endereço, que muitas vezes a gente tem uma situação específica que a gente precisa resolver entre pessoas específicas, não fala do contexto, né, então a gente vai ter que, trabalhar, mais em mediação de conflitos e entrar, entendendo essas 2 realidades, 2 ou 3, enfim, Eu nem queria realidades. entrar muito nesses casos onde a gente nota que tem problema, né, onde eu chamo de a gestão lá 2.0 dos anos 80, anos 90, onde tinha uma pressão, onde realmente, né, tinha que ter muita entrega, tinha que trabalhar muito, onde a humilhação no trabalho também era regra, né, então Sim. assim, era inclusive aceita, Hum, né, e outras coisas mais, né, então o uhum. assédio moral e sexual também, Exato. né, a gente viveu esse tempo, não só aqui no Brasil,
no mundo inteiro. Eu acho que isso a gente evoluiu muito, né, de uma forma bastante Sim. rápida, né, que bom que isso aconteceu. Mas eu quero ir para um ambiente, então, mais positivo, onde as chefias entenderam isso, a empresa entendeu, os funcionários também. Então, assim, onde tem uma cultura mais adequado aos novos tempos. Mas tem algo que eu acho que ainda deixa a desejar, que é um pouco do que trata esse livro. Essa cultura da alta performance ainda continua muito alta. Uhum. Ainda é mais valorizado numa equipe quem trabalha mais horas, quem entrega mais, quem está disponível à noite, de madrugada ou no final de semana. Mesmo que a empresa tenha até regras para isso não acontecer, né? Para Uhum. os e-mails serem respondidos no horário comercial ou no combinado. O WhatsApp também não acontecer em horários estranhos, mas mesmo assim a valorização social e profissional, ela acontece para pessoas que têm alta performance. E essa cobrança da alta performance, a gente é bombardeado todos os dias por aquilo, que a gente tem que entregar cada vez mais e que só depende, Clarissa, da gente. Queria que tu falasse um pouco sobre isso, como se entender com autoconhecimento, colocar limites e não parecer um estranho no ninho, no ambiente profissional. Quando a gente conhece as nossas limitações, Orestes, e a gente está confortável com elas, a gente não está mais brigando nessa aquela briga interna, né? Isso nos deixa mais confortáveis, inclusive mais autoconfiantes. Quando me perguntam assim, como eu me torno mais autoconfiante? Acolhe as tuas sombras e as tuas limitações. Ponto um. Conhece elas, te familiariza com elas. Isso vai fazer com que tu fique confortável em ser quem tu é, Uhum. né, sem estar naquela busca do ideal constante, porque isso realmente leva a um nível de sofrimento, de autocobrança exacerbada, né, que vai para um prejuízo, assim, de saúde mental e de ansiedade, né. Então eu acredito que a gente indo nessa linha, fortalecendo o autoconhecimento, a gente vai ter mais maturidade para lidar com a gente mesmo, que nós, enquanto seres, né, nós temos muitas demandas próprias. Uhum. Né, acho que as demandas do mundo elas começam dentro da gente, né, dos nossos desejos, nossos sonhos, nossas Já é ambições. difícil gerenciar elas. O que que a Exatamente. gente quer? Porque a gente também fica nesse conflito pessoal e profissional. Uhum. Quanto tempo eu dedico para o meu profissional, né, para minha carreira? Quanto tempo eu dedico em casa? Eu estava vendo um dado esses dias, lendo em algum lugar, que a gente dedica para os nossos filhos, e isso eram mais os homens, apenas 3 minutos do dia. E eu comecei a pensar, uma dedicação total, não aquela dedicação de estar em casa ou estar em algum lugar e estar no celular, estar fazendo outra coisa. Sim. Dedicação, assim, olho no olho, brincando, conversando. A média mundial é que os homens dedicam 3 minutos por dia. E eu fui olhar em alguns momentos da minha vida, e talvez eu tenha feito isso por muito tempo. Essa dedicação exclusiva. É difícil aceitar isso. Sim. É muito difícil tu Hum. perceber que essa dedicação foi tão pequena, Uhum. né, de estar presente de verdade. Então esses nossos conflitos internos, eles são muito grandes. Imagina quando tem que gerenciar, né, com expectativas no ambiente de trabalho, por exemplo. Claro, e aí vem uma autocobrança, né, que a gente que desconforta e a gente não gosta. Uhum. E tudo que desconforta a gente não gosta, mas não existe mudança sem desconforto. Então o autoconhecimento, ele não é uma jornada, assim, de colher louros e flores o tempo todo. Ele vai muitas vezes nos trazer verdades, nos trazer reflexões sobre nós mesmos, nos colocar um espelho na nossa frente que vai nos deparar com questões como essa que tu trouxe, né, que, puta, aquele dia tu vai dormir ruim. Uhum. Acredito eu também pensando: "Putz, cara, não sou um bom pai", ou "Meu Deus, eu não fui bom pai até aqui, por que isso?", né, "Onde é que eu me permiti, né, não estar tão conectado", e assim por diante. Então, mas é com esta, entre aspas, "decepção", uma reflexão autocrítica, que tu vai fazer as tuas mudanças, os teus ajustes, as tuas dentro da tua realidade, das tuas possibilidades. Isso é o que a gente chama da expansão da consciência. Uhum. A gente começa a expandir a consciência sobre quem nós somos, né, que tem ali suas sombras, seus defeitos, suas questões, e entender, bom, dentro dessa realidade, o que que eu quero ajustar. Aí tem que ter coragem para as 2 coisas, né. Primeiro para Muito, enfrentar as sombras, né, e as muito, incapacidades que todos temos, e aí, todos. bom, o que que eu faço para mudar?
São duas Exato. coragens intensas que tem que ter, Clarissa. Muito Orestes, e muita gente vem inclusive para processos de mentoria, de desenvolvimento, mais fechados, né, a gente percebe que tem uma casca ali, Uhum. um processo um pouco mais difícil de olhar para si, então há uma negação, que é uma estratégia do ego, Uhum. né, do ego não se desintegrar, então a gente vai para um caminho de negação, a gente nega a realidade, nega inclusive o que os outros falam sobre nós, né, então tem uma dificuldade da gente poder se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, mas é só nesse lugar que a mudança é possível. Então Mas quem busca o teu trabalho, por exemplo, ele já busca porque ele sabe que alguma coisa está errada, né? Em geral, todos nós temos coisas erradas, né, que não estão funcionando bem na nossa vida pessoal e profissional. Quem busca, né, a ajuda da psicologia, ele sabe. Mesmo assim tem negação? mesmo assim tem, porque às vezes vem crenças muito enraizadas, Uhum. vai bater em verdades absolutas que a pessoa sustentou por muitos anos na vida, Hum. né, às vezes uma vida inteira ou crenças familiares, isso que eu ia também conectar. Quando tu traz cultura, tem empresas que ao mesmo tempo tem uma cultura friendly, bacana, um ambiente amigável, mas que mesmo assim também vivencia algumas situações, a gente pode olhar no aspecto de cultura onde tem uma cultura macro, tem as subculturas, ou seja, são culturas específicas, determinada área age assim, determinada liderança cobra assim, né, que aí criam as subculturas, né, e a gente pode olhar pelo ponto de vista da cultura que vem do indivíduo, que é a cultura familiar. E esta sim é uma raiz profunda, E é a mais difícil, inclusive, sem dúvida. e ela foi gerada, gestada numa outra época, muito diferente da nossa. Sim, uhum. E aí vem as gerações, né, daí enfim, aí vem a influência dos pais, e como tu disse, né, mesmo numa cultura aberta, friendly, etcétera, mais moderna, tem gente que lá se cobra por hora e fica mais tempo, porque tem que ficar mais horas trabalhando, porque quer alta performance a todo custo, mesmo que a empresa não esteja incentivando esse caminho. Então tem uma cultura ou que veio de casa, né, a gente precisa entender como é que foram as carreiras desses pais, Uhum. né, foram pais que supervalorizaram o discurso materno, o discurso paterno dentro de casa, qual foi. Isso entra no nosso subconsciente e a gente toma como verdade muitas coisas que a gente não tem nem consciência, Uhum. né, e que vão guiando a nossa vida, vão guiando as nossas escolhas, vão guiando os nossos caminhos, né. Eu sempre digo que quando a gente quer fazer uma mudança de rota, a gente precisa analisar o status quo, onde chegamos, né, e fazer uma retrospectiva de olhar para trás, porque onde eu cheguei hoje é o somatório de experiências, de crenças, de escolhas que eu fiz ao longo da minha vida, né, e entender por que que eu fiz essa escolha. O que estava por trás aqui, o que que me motivou, qual foi né, o elemento que me fez tomar essa decisão naquele momento específico. Então fazer essa retrospectiva, se entender e dizer assim: "Puta, esse cenário aqui atual, então eu construí dessa forma, o que que eu preciso mudar aqui, ajustar, para construir um cenário diferente", né, para construir talvez um cenário mais consciente, né, de mim mesmo, do que desejo, do que quero, para onde eu quero ir e como quero ir. Então acho que são reflexões, assim, amplas, profundas, mas que vão lá da nossa raiz, da nossa origem. Vamos agora interromper um pouco a conversa aqui com a Clarissa para falar dos nossos apoiadores aqui do Poder RS. Pode rodar. É bom saber que nos momentos que mais precisamos temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. A reconstrução do Rio Grande passa pela união dos municípios. O consórcio dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre apoia a reconstrução das cidades e a retomada da vida de milhões de gaúchos, estimulando investimentos em educação, saúde, desenvolvimento econômico e infraestrutura de prevenção contra eventos climáticos extremos. Grampal reconstruindo cidades, retomando vidas. Em um mercado cada vez mais ameaçado pela falsificação, adulteração e contrabando, a BBD, Associação Brasileira de Bebidas Destiladas, atua na linha de frente para proteger consumidores e garantir a legalidade do setor.
com ações de fiscalização em parceria com autoridades, governos, campanhas de conscientização e apoio a políticas públicas rigorosas. A entidade combate práticas criminosas que colocam vidas em risco e prejudicam a economia. O compromisso da BBD é, claro, assegurar que cada garrafa chegue ao consumidor com procedência, qualidade e segurança comprovadas. Olha só, pessoal, o ABRS alerta: cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre o seu processo judicial antes de falar pessoalmente com o seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse o site da OAB, oabrs.org.br, e as redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir. Na prática, como é que os grandes empresários, né, quem usa do teu trabalho para isso, como é que eles conseguem evoluir nesse sentido? Te dispensam logo de cara ou enfrentam isso, né, com coragem e conseguem modificar não só eles próprios, mas até a cultura da empresa? Olha, Orestes, o ser humano varia muito, né, ele é muito diferente, então em termos de timing, em termos de jeito e de caminho, eu digo que cada um vai dando o ritmo que cabe, Uhum. né. Então desde de processos que acabam se tornando, mais longos ou mais difíceis, até processos que a pessoa engrena e vê valor e abre, então isso é muito de cada um, É assim. individual e é caso a caso. Caso a caso, cada um tem o seu momento. Até porque, assim, por mais que a gente siga um script, uma leitura, né, para fazer as evoluções, eh, não tem caminho padrão, não tem caminho padrão, cada um vai demonstrar uma necessidade, Uhum. né. Então, muitas vezes, com uma pessoa é comunicação ruim, comunicação truncada, comunicação, não clara, as pessoas não entendem o que aquele sócio quer, o que aquele CEO deseja, né. Então a gente vai ter que trabalhar como é que conversa, Uhum. né, daqui a pouco participar, mediar, estar junto, né, nesses fóruns. Em outras questões, muitas vezes a emoção toma conta e a pessoa perde a racionalidade. E aí, dentro do ambiente corporativo, onde a gente tem que falar de números, resultados, relatórios, né, como é que a gente entende, né, o lugar dessa emoção que Hum. toma conta, às vezes, do contexto, me impede de pensar racionalmente e me atrapalha. Então tem uma série de situações, cada O que tu mais encontra no ambiente corporativo? É essa dificuldade de comunicação? eu acho que, eu vejo que muitas pessoas querem muito ocupar, todo mundo quer ser o protagonista. Hum. E eu até faço uma reflexão, Orestes, sobre nós, profissionais de desenvolvimento humano, de carreira, de liderança e de RH. Eu faço uma provocação. Será que nós não incentivamos tanto protagonismo, tanto essa questão de visibilidade, de uma boa comunicação, de uma boa oratória, de uma boa influência, de que líder tem que influenciar, líder tem que influenciar positivamente, tem que ser um exemplo, etc. Será que a gente não incentivou uma cultura meio narcisista? Será que a gente mesmo, assim, uma reflexão para os RHs pensarem junto, né. E eu sei porque eu também falei muito de protagonismo, empreendedorismo, que são características de pessoas que tomam risco, né, que obviamente são pessoas inteligentes, claro, mas que muitas vezes acabam escorregando para um lado autoritário, para um lado que humilha, que desqualifica. E aí a gente se perde, né, e aí esse narcisismo que podia ser uma energia positiva, ele vai para um campo patológico, Sim. de criação de ambientes tóxicos, etc. Então, Porque os líderes também estão pressionados, né, para entregar resultados. E se exato. diz isso, que eles têm que inspirar, que as pessoas têm que vir atrás deles. E mais do que isso, né, todo mundo se sente um pouco, né, querendo ser líder, querendo ser o protagonista. Sim. E não tem espaço para todo mundo nas empresas, né? É o conjunto, né? Tu mesmo tem uma sócia, tu tem um jeito de lidar, ela certamente tem outro, cada um tem o seu papel. E eventualmente, em algum momento, um sócio tem que ter mais protagonismo, outro não, e às vezes é numa carreira inteira.
né? Que um sócio fica mais no bastidor e o outro aparece mais. E agora, como lidar, né, com os colaboradores? Não tem como todo mundo ser protagonista. Eu sempre falo que se fala muito da empatia do líder com o liderado e pouco da empatia do liderado com o líder, Uhum. né? Então se espera muito dessa figura chamada líder, né? Essa figura cada vez carrega um piano mais pesado nas costas. Então, até inclusive para essa liderança ter esse autoconhecimento, ter essa consciência, seja das suas limitações, do seu potencial, dos bons combinados, do posicionamento, da sua influência na cultura e assim por diante, traz uma assertividade para a liderança muito boa, né, principalmente quando essas lideranças estão à frente de processos de ou transição cultural, ou até mesmo de fusões, né, que é um tema que a Dera está tocando bastante, que são as fusões e aquisições das empresas. Essas lideranças, elas vão estar à frente aí de 2 cenários, imagina 2 culturas diferentes a partir de um certo momento indo trabalhar juntas. Bom, empresa A comprou a empresa B, né, então agora não é nem mais a cultura A nem a cultura B. Será que é uma cultura C? Será que a empresa A, que foi quem comprou, vai querer impor a cultura dela e a cultura B vai deixar de existir? Como é que esse processo tem que acontecer, né? Tem muitas empresas que fazem esse processo de fusão sem considerar a cultura, olhando só para números, due diligence, etc., né, por parte de vista fiscal e financeira. Isso é muito interessante, né? Porque se uma empresa está comprando outra, ela está valorizando aquela outra empresa, por mais que, né? Hum. Por isso que está adquirindo ela. Ou seja, está valorizando inclusive a cultura dela. Então ela não pode ser incorporada simplesmente pela outra. E aí tem que ser construída uma terceira? Depende, porque às vezes a aquisição ela pode ser uma estratégia de expansão de mercado meramente. Então, eu quero comprar uma empresa, ou ela atua com um serviço novo que eu não faço, por exemplo, né, e a gente está adquirindo para fins de portfólio, ou ela atua em outro país, uma outra região que eu quero expandir para essa região, e aí faz sentido, dentro do mesmo mercado, eu adquiri-la. Então, De novo, é caso a caso. é caso a Mas caso. Cada estratégia tem um foco. uma coisa importante que tu falou é cultura, né? Então acho que a cultura das empresas estão melhores. Mas tem, e de novo voltando para o tema do nosso programa de hoje, nós vamos ter vários, né? Vários programas que a gente vai voltar a falar sobre isso, que é a cultura do cansaço, então. Não, a cultura da performance, ela não está muito disseminada e todo mundo aceita, e talvez não seja ela que a gente tenha que rever. Eu acho que a cultura da performance, ela pode ser positiva. Da alta performance a gente está falando, É, porque performar todo mundo tem. sim. Ela pode ser uma cultura positiva se a gente tiver bons combinados, conversas transparentes, se as relações internas, elas forem saudáveis. Então, a gente pode falar Uma forma de oprimir o outro. exato. Uhum. Então a gente pode criar contexto, sim, onde a gente busca referências interessantes, né. Então assim, puta, tô olhando para o cara lá, né, de uma empresa X que eu admiro lá, dos Estados Unidos, que cresceu tanto, eu quero ser que nem aquela empresa, quem sabe a gente busca referências lá de fora, que a gente busca quem é o top do top do top desse assunto, buscar gente realmente boa e falar de questões de alto nível. Eu acho que isso coloca todo mundo eleva as pessoas, principalmente quem quer aprender, que é uma busca também dos profissionais hoje, eles querem um ambiente de aprendizado, de desafio, de crescimento, né, então há uma expectativa, né, que o ambiente possa proporcionar isso. Mas que isso não se torne um fator de humilhação, de exposição, né, onde a gente vai denegrir aquelas pessoas ou expor aquelas pessoas que de fato não atingiram por algum motivo, né, onde haja um entendimento, haja uma tomada de consciência ali. E eu sempre acho que quando tem um grupo, né, que quer uma alta performance, que quer buscar um conhecimento de ponta, que quer fazer uma entrega diferenciada, um grupo vai influenciando o outro. Uhum. O ambiente tem esse poder de poder influenciar o indivíduo, né. Então, claro, vai de cada um ali, como eu falei do autoconhecimento, colocar as suas limitações, fazer bons combinados entre expectativas e aquilo que é possível de fato entregar, né, e para que esse ambiente se torne saudável, se mantenha saudável. O jogo tem que ser claro, né? Acho que O jogo tem que ser as cartas têm que estar na mesa. olha, eu vou estar disponível à noite, sim, mas não todos os dias, só quando, né, tiver uma urgência, né, a partir de tal horário eu cuido, eu faço outra coisa, eu tenho hobbies, eu tenho outras atividades. Super. Eu acho que é importante também os líderes saberem disso, né? Então, conhecer um pouco,
né, com quem tu está trabalhando. Às vezes as pessoas têm problemas familiares, né, problemas de saúde, tem que ter um outro tipo de atenção, então isso também faz parte das preocupações do dia a dia. Deixa eu interromper aqui de novo o nosso papo com a Clarissa para a gente ouvir agora o recado de mais alguns apoiadores aqui do nosso Poder RS, que é veiculado tanto no Spotify quanto no YouTube. Ative o sininho, se inscreva nos nossos canais e indique para seus colegas e amigos. Pode rodar. A Union Destilaria, empresa fundada em 1948 na Serra Gaúcha e que atua há mais de 50 anos na atividade de destilação de uísque, está aberta à visitação no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Agende a sua visita. Você vai se surpreender com a estrutura e beleza do lugar. Terá a oportunidade de conhecer o processo, a grandeza e a singularidade dos destilados de cobre, o segredo dos barris e o efeito do tempo para o envelhecimento do destilado. É uma experiência única no Brasil e que desperta os sentidos e que revela a essência e personalidade do whisky Union Distillery. Os uísques da Union traduzem a personalidade da destilaria, com propostas que vão do blended whisky ao puro malte whisky mais envelhecido da destilaria, com 20 anos, cada produto é elaborado para oferecer uma experiência sensorial exclusiva, produzidos com cuidado e o rigor que garantem a qualidade e autenticidade da marca Union. Adquira através do site www.uniondistillery.com.br. Gin Rocks, o gin nacional mais vendido do Brasil, um clássico que ganhou espaço nos bares, nas festas e nos encontros entre amigos. Com 6 variedades diferentes, ele une especiarias e sabor na medida certa para celebrar qualquer momento. Escolha seu sabor favorito e descubra por que cada dose é um mundo a ser explorado. Gin Rocks. A Vinhos do Mundo tem mais de 1000 rótulos para você escolher os vinhos e espumantes que mais te deixam feliz. A seleção do winemaker Leocir Vanazzi reúne o produto dos 12 principais países produtores de vinhos do mundo. Passe em um dos 3 castelinhos laranja da Vinhos do Mundo em Porto Alegre, na Alameda Lípio César, 203, na Cristóvão Colombo, 1493, ou na Getúlio Vargas, 1135. E lembre-se, se beber, não dirija. Pessoal, cuidado com o vinho bom demais para ser verdade. Aprenda a reconhecer vinhos com origem garantida e fuja das falsificações e dos contrabandos. Acesse o Instagram, @vinhos.do.mundo e descubra vinhos com história de verdade. Chavin, restaurante de comida peruana que traz novos sabores para Porto Alegre. Fica ali na rua Anita Garibaldi, 1680, no bairro Boa Vista, em Porto Alegre. Chavin, que é o melhor restaurante peruano da capital. Eu queria encerrar contigo aqui, Clarice, passar rápido agora. O Poder Resto no streaming é 30 minutos. Aí esse é o combinado para as pessoas poderem, inclusive, ouvir. Tem muita gente ouvindo no Spotify. Vou pedir para todo mundo, né, ativar lá o sininho no YouTube, no Spotify, se inscrever nos canais do Poder RS e nesses 30 minutos, num deslocamento aqui em Porto Alegre, ou na região metropolitana, dá para ouvir tranquilamente o nosso programa. Então, procuro respeitar um pouco esse tempo. Eu queria que tu terminasse falando um pouco de saúde mental. Por que que isso é importante não só para as pessoas, mas para as empresas? Quando a gente fala de saúde mental, né, dentro das empresas, até teve uma empresa em São Paulo que a gente conheceu que, para estimular o tema, acabou contratando um software para que as pessoas clicassem, né, se estavam felizes ou tristes naquele dia. Eu sempre digo que felicidade corporativa, saúde mental são temas tão subjetivos e tão profundos que não é contratar um software, né, que às vezes, né, daqui a pouco o Não é RH no clique. não é no clique, né, às vezes o RH quer ser prático, quer ser moderno, né,
E quer dizer, não, eu contratei agora uma startup que faz aqui uma medição e as pessoas não respondiam o e-mail, não clicavam. Então, temas humanos, né, como felicidade corporativa, saúde mental, eles precisam ser tratados com uma sensibilização também em relação a essa temática. São temas profundos, sensíveis, que entram nas questões complexos, que entram nas questões pessoais dos indivíduos, como eu falei, desde heranças de bagagem, né, de familiar, muitas vezes que impacta, acaba aparecendo um problema dentro do trabalho. Então tem diversas questões que precisa de uma sensibilização, né? Mas a gente sabe que a pessoa que está saudável, ela é mais criativa, ela é mais produtiva, ela é mais colaborativa. Isso tudo apoia com que o resultado da empresa seja atingido. Então, sim, saúde mental é um tema importante, as empresas deveriam investir nisso, minimamente para entendimento de contexto, né, uma parte diagnóstica que seja, né, e capacitação também dessas lideranças para lidar com essa diversidade toda de perfis, de gerações que hoje se misturam aí dentro dos contextos organizacionais. E é muito perceptível, né? Quem gosta de gente observa a gente, quando alguém tá bem, tá feliz ou não tá, em geral tá estampada na cara das pessoas. É só prestar atenção. A leitura é corporal, né? Então não é a linguagem corporal, ou seja, a não verbal, ela fala muito também. Então, a forma como a pessoa olha, a forma como a pessoa se porta, postura, enfim, tom de voz, a disponibilidade, se é uma pessoa enérgica, né? Tô vendo uma reunião, se é aquela pessoa que tá mais assim, jogada assim, né? Aquela pessoa que tá atenta, que quer falar, que quer interagir, que quer participar. Enfim, então tudo isso, quando o líder tá atento, ele consegue ajudar a identificar isso dentro das equipes. Clarissa Dias, psicóloga, né? Também tem pós-graduação em neurociências, trabalha muito no ambiente corporativo. É a primeira vez, não é a primeira vez no Poder RS, mas é a primeira vez no streaming, e a gente vai combinar de voltar a esse assunto uma vez por mês, tá, Clarissa? Vamos trazer Combinadíssimo. convidados aqui, porque esse é um tema que interessa para todo mundo, né? Para quem está de qualquer lado do balcão, né? Para as empresas, para os empresários, empreendedores e também para quem trabalha nessas empresas, cuja cultura está mudando muito, muito rapidamente, né? Todas as fórmulas que a gente tinha, né, e que funcionavam muito bem há 5, 10 anos, já não valem mais, né? É tudo novo e não tem uma Verdade. fórmula só. Não tem. Cada empresa tem que encontrar a sua essência, o seu DNA e extrair dela o melhor possível, né? E, obviamente, tratando as sombras que vão aparecer. Clarissa, deixa um recado aqui, olha lá para a câmera, para a tua câmera, deixa um recado para quem ficou, né, um pouco pensativo com o que a gente conversou hoje aqui no Poder RS, como, né, estabelecer as suas premissas na vida pessoal e profissional, que reflexão deve fazer hoje, sem deixar para amanhã, né, fazer hoje de como lidar, né, com essas questões no ambiente de trabalho e também na vida pessoal. Eu acredito que o autoconhecimento, ele é um caminho para as diversas escolhas assertivas que a gente tem que tomar na nossa vida, mudanças de rota, evoluções, tanto em termos de saúde mental, quanto em termos de carreira, de liderança. Então, investir em trabalhos onde você possa se conhecer mais profundamente, não de forma rasa, mas de forma mais profunda, verdadeira e corajosa, como a gente falou aqui, certamente vão fazer com que você tome melhores decisões para sua vida e esteja mais conectado com a sua essência, ou seja, traga mais realização, mais felicidade de verdade. Perfeito, com essa dica da Clarissa Dias, a psicóloga, né, que está aqui nos atendendo hoje aqui, né, fazendo quase que uma sessão de terapia coletiva, a gente encerra mais um Poder RS, voltamos na semana que vem. Obrigado a todos pela companhia, nos acompanhem, indique aí para os seus amigos, para os seus conhecidos o Poder RS no Spotify e no YouTube. Até mais. O Poder RS tem o apoio de Grampal, consórcio da Associação dos Municípios da Região Metropolitana da Grande Porto Alegre, reconstruindo cidades, retomando vidas. BRDE, crédito para inovar e desenvolver. OAB-RS, em defesa da advocacia e da cidadania. União Destilaria, os melhores uísques do Brasil, com origem da Serra Gaúcha. Gin Rocks, o gin nacional mais vendido do Brasil. Vinhos do Mundo, mais de 1.000 rótulos para abastecer a sua adega. EasyGen, ganhe até 20% de desconto na sua conta de luz, sem fazer nenhum investimento. Chavin, o melhor restaurante peruano de Porto Alegre.